5, a gente já vai pular, a gente conversa com o ex-prefeito Roberto Cláudio do PDT, que está chegando aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Você sabe disso? Eu sei, também prazer. Bom dia. Bom dia, Nonato. Primeiro, um prazer falar com você e com todos que fazem aí a Jangadeiro 101.7, Band News, mas também em especial com a população de Fortaleza e também do interior que acompanha esse debate aqui, sempre leve e inteligente. Prefeito, vamos começar falando sobre o resultado do primeiro turno, que não levou o prefeito Sarto para o segundo turno. O que é que faltou? Olha, essa pergunta é sempre muito difícil de responder quando a gente perde, né? Quando a gente ganha, ninguém vai atrás de saber por que é que ganhou. Quando a gente perde, a gente vai atrás de várias explicações. Mas, assim, o mais importante é um sentido que o próprio Sarto disse no dia da sua eleição, de dever cumprido. O Sarto fez 4 anos de gestão com as contas públicas equilibradas, fazendo esse ano o maior conjunto de investimentos públicos da história da cidade, ampliando a escola em tempo integral, ampliando o atendimento em saúde, levando infraestrutura para bairros da periferia que tinham ruas de lama, sem drenagem, sem esgoto. Então há uma sensação, enquanto homem público, enquanto projeto coletivo, de um dever realizado. Infelizmente, nosso projeto não foi ao segundo turno, né? E uma eleição de muitos candidatos, a gente tinha aqui acho que 8, 9 candidatos, esse é o histórico da cidade de Fortaleza, e as ondas de opinião pública são às vezes muito fortes e tiraram a gente da oportunidade de disputar, né, a reeleição do prefeito Sarto enquanto partido e projeto. O senhor acredita que a oposição do PT, aqui lembrando a questão do racha, daquilo das eleições passadas, tenha sido desleal, que contribuiu para esse resultado? Não, acho que não. Acho que aquilo é um fato que ficou para trás. Aquilo tem a ver com 2022. O PT nunca esteve conosco, é bom lembrar, aqui em Fortaleza. Eu fui eleito em 2012 contra o PT. Em 2016 eu fui reeleito com a candidatura do PT no primeiro turno e sem apoio do PT no segundo turno. Em 2020 o prefeito Sarto foi eleito com o PT tendo candidato no primeiro turno. Então já há um histórico aqui em Fortaleza dos diretórios municipais do PDT e do PT se enfrentarem. Mas sempre houve uma aproximação com o governo do Estado, a partir, governo estadual nesse sentido. Nós começamos a dar esse apoio, é bom que se diga, em 2014. Daí, em 2014, a gente que tinha derrotado o PT em 2012 em Fortaleza, deu pela primeira vez à prefeitura o apoio à eleição do então candidato ao governador Camilo, e de fato houve um alinhamento por alguns anos que se encerrou. Mas não acredito que o distanciamento, até porque mesmo com todas as ações de isolamento e de perseguição mesmo que o governo do Estado, o governo do PT fez com o prefeito Sarto, e há algumas objetivas, cortar dinheiro do JF, cortar subsídio para o transporte público, cortar microcrédito para a mulher. Mesmo com tudo isso, o Sarto conseguiu organizar as contas da prefeitura num estado de qualidade tão elevado que ele conseguiu compensar todas essas eventuais perdas unilateralmente por parte do governo do Estado, que resolveu perseguir, né, a gestão de Fortaleza. Acho que foi mais produto de uma disputa mesmo acirrada, candidatos novos, caras novas, nomes fortes. Você pensar aqui, tinha o capitão Wagner, que era o líder mais forte da oposição do Estado do Ceará, uma liderança, né, com muito poder na opinião pública, muita influência, um senador da República, o Girão, um jovem que era a grande revelação da política, o deputado estadual e federal mais votado do Ceará, que era o André Fernandes, e o candidato do governo. Para listar aí só 4 junto com o Sarto, nomes de muito peso. Então foi uma eleição de fato muito disputada. Aquele racha lá do 2014 deixou alguma mágoa? Você fala de 2022. 2022. Não, eu acho que essas coisas, sabe, Nonato, política, como a vida, a gente quando leva os tombos, a gente quando tem algum tipo de decepção, algum tipo de frustração, a gente não pode ficar remoendo muito tempo, não. A gente tem que tirar daquilo um aprendizado e olhar para frente. É assim que eu enxergo. E é assim que muitos de nós enxergamos. Acho que essas coisas não acontecem por acaso, acontecem para que a gente possa entender e compreender melhor a natureza das pessoas e muitas vezes de alianças, casamento. É a dinâmica da vida e a política também, que é dinâmica, lembrar aqui o Totó. A política é humana. Vamos lá, o casamento. O casamento é uma comparação fácil de fazer. Você se apaixona por uma pessoa perdidamente, quantas vezes acontece isso na vida, percebe e acha que não há nenhum tipo de defeito, estabelece um projeto de vida. Passa a conviver e aí a coisa é diferente. Não, e em algum momento você entende que você não pode ficar preso
né, a algo que você não acredita, e que não lhe deixa feliz, que não lhe realiza, e você não pode ficar preso a uma mentira para você. Agora entendo porque se fala em aliança. O senhor quebrou e jogou as alianças fora. Olha, desse casamento. Eu vim aqui, Nonato, após a minha derrota. Acho que foi minha primeira entrevista. Né? Naquela época, certamente, ainda carregando algumas digestões a serem feitas. Né? E você me perguntou o que é que eu ia fazer agora. Eu disse que o papel que me cabia, naquele momento, né, sair de uma eleição, era entender o resultado, reconhecer a vitória, mas ao mesmo tempo entender que havia 12% do Ceará que não acreditou na mensagem do PT nem na outra e acreditou na minha. E meu papel era reservar esse espaço da opinião pública para fazer uma oposição ao governador. Uma oposição sem ódio. Eu não tenho o menor problema pessoal com o governador Eumano, nenhum. Né? Mas tenho profundas diferenças de concepção que vão ficando cada vez mais profundas à medida que eu estudo, examino e exerço meu papel de opositor. Por quê? Quais são esse abismo? Olha, a primeira coisa que está na minha cabeça, o PT abandonou um projeto de Estado que começou com o Tasso. E que era uma coisa romântica, sabe, de virtuosa, de imaginar que o Ceará, rompendo com a cultura política antiga e trazendo pessoas e ideias novas, poderia ser colocado no cenário do Brasil, ser olhado com outro olhar. O Ceará, à época, tinha uma mortalidade infantil extraordinariamente alta, um analfabetismo adulto vergonhoso e as contas públicas quebradas. Esse tipo de sonho e de imagem revolucionária, no sentido de você mudar o rumo das coisas, ter coragem de mudar o rumo das coisas, foi perdido. O PT se acomodou. É um governo de acordos, de cooptação. As contas públicas do Ceará, Nonato, que foram as melhores do Brasil, estão num estado em que não há uma economia agrária natural, não há recursos naturais abundantes. A gente hoje é a 14ª, 15ª. É um estado quebrado. Né? O estado do Ceará hoje, mesmo a educação cantada e verso em prosa, que avançou, hoje é toda dominada e cooptada. É vergonhoso dizer isso, foi blindada até antes de ontem. Hoje a educação do Ceará é toda dominada pela política do PT. Só é diretor de escola e coordenador de crédito quem é alinhado e pede as bênçãos ao deputado Zé Nobre Guimarães. É esse tipo de atraso que está acontecendo. A economia do Ceará andando para trás. Os nossos indicadores sociais que prosperaram também retrocedendo. E eu não quero aqui cansar, porque esse não é o debate da vez. É só para dar coerência ao meu argumento. Então, quando eu olho e vejo que, por exemplo, a candidatura do PT aqui em Fortaleza, claramente o envolvimento do Lula, do Camilo aqui, é para dizer ao povo, esse aqui é um projeto que não é de Fortaleza, isso é um projeto nacional do PT, isso é um projeto de poder. A cidade de Fortaleza, os avanços que aconteceram até aqui, a preocupação em de fato mudar a vida das pessoas, não é isso que está em pauta. É a construção da hegemonia, é um projeto de poder partidário. Não que os projetos de poder não sejam legítimos e parte da política. Mas nesse caso, especificamente, assim, sabe, como ex-prefeito, 8 anos da cidade de Fortaleza, tendo orgulho do que a gente avançou, sabendo que tem muita coisa para mudar, não é que esteja tudo às mil maravilhas, mas tem avanços importantes, tendo essa responsabilidade, eu me preocupo. Porque o que está à frente dessa candidatura do PT aqui é um projeto de poder nacional, sabe? Olha lá, o que foi que elegeu o Eumano governador? Foi uma promessa que o povo acreditou generosamente de que com o Camilo lá em Brasília, com o Lula eleito e o Eumano aqui, o Ceará ficava 3 vezes mais forte. Esse é um slogan poderoso, porque ele simplifica tudo, a vida do povo vai melhorar. Quem é que não vai acreditar nisso? Olha, a economia do Ceará, o PIB, a participação do Ceará no PIB, as contas públicas, as filas de exames e consultas, os indicadores da educação de ensino médio, todos retrocederam. E o pior, eu acabei de ouvir a notícia, o primo do Marcola, o cunhado do Marcola está aqui, o PCC e o crime organizado se estabeleceu aqui em Fortaleza. A vida do povo piorou em todas as dimensões. Então tem que ter humildade. Será que o PT tem moral e condição de propor 4 vezes mais forte, estando o povo ainda com amargor na boca do 3 vezes mais forte, que tornou o Ceará 3 vezes mais quebrado, abandonado, inseguro? Então é por isso que há esse meu envolvimento nesse segundo turno. Essa é a minha maior motivação. É trazer o debate para a arena de Fortaleza. Sabe? E tem uma coisa, assim, depois que declarei o apoio ao André Fernandes... Eu já ia falar que na aposta no André foi vista
por muitos como algo natural. Mas alguns críticos, para eles, o seu ponto aqui mandou, né? é visto como uma manifestação de ressentimento, sem observar a coerência ideológica. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica? É exatamente a tentativa do PT de colocar todo mundo na caixinha do debate do poder nacional. O Lula tem que governar, o Lula é presidente, está no metade do mandato, o Elmano tem que governar. Eu me recordo que na época do governo do Camilo dizia o seguinte, e era um argumento até verdadeiro, né, assim, crível. Parte da tarefa é do governo do Estado, mas não se combate a violência sem o apoio do governo federal. E agora, José? Está lá o Elmano, está lá o Lula, e esqueceram desse discurso, e as facções estão dominando o território, o povo mais amedrontado. A tarefa deles agora é governar, mas não. Né? É projeto de poder mesmo. Então, isso é a motivação para que eu tivesse procurado o meu partido, conversei com todas as instâncias partidárias, e o partido, inclusive, decretou neutralidade para dar conforto aos seus filiados. Então, eu estou, inclusive, agindo, dando esse apoio de acordo e coerente a uma posição do partido que é de neutralidade nessas eleições, liberando os seus filiados. Eu não vejo incoerência para mim discordar de tudo que está aí, estar há 2 anos na oposição e ter que explicar por algum aceno, né, algum tipo de compreensão que talvez por cooptação eu seguisse um caminho que eu não acredito. Claro, eu tenho grandes diferenças em muitos assuntos no passado e algumas no presente, por isso que não apoiei o André no primeiro turno. Se eu tivesse essa identidade completa com o André, ele teria sido meu candidato no primeiro turno. A gente tem diferenças de posicionamento, mas chega uma hora no segundo turno em que há 2 candidatos e há uma cidade de 2.500.000 habitantes que acordará dia 28 com o novo prefeito e conviverá com ele por 4 anos. E depois de muito pensar, depois de conversar com o André algumas vezes, depois de apresentar preocupações programáticas, depois de apresentar ações que nós fizemos na prefeitura que foram bem compreendidas e acolhidas por ele, eu entendi que o nosso voto útil precisava ser para proteger o Ceará de um modelo, vou falar uma palavra pesada, mas verdadeira, um modelo recheado de denúncias de corrupção, de patrimonialismo, sabe, de cooptação das lideranças. Nonato, eu rodei o interior essa eleição. É absurdo. Hoje no Ceará, se uma nova jovem voz se levanta no interior contra o PT, vão atrás de caçar, perseguir, destruir a reputação. Não se pode falar que você é um democrata verdadeiro, genuíno, se não sabe conviver bem com esse tipo de crítica. Então, até para que haja uma oportunidade, um caminho. Eu sucedi o PT em Fortaleza. Vi o que o PT deixou. Só o resto, como se diz a prefeitura. Estou vendo o destroço que o PT está fazendo no governo do Estado. Eu tenho a certeza do que será. O outro, uma aposta. E uma aposta, obviamente, que eu comecei para entender que a escola em tempo integral, que as obras de infraestrutura na periferia, que o avanço das vagas de creche, que o aumento de leitos iniciado no nosso governo do Sarto, são ações que serão acolhidas e recebidas pelo candidato André, como também políticas para a saúde da mulher, como também políticas para as crianças. Então, essa nossa decisão é uma decisão de voto útil no segundo turno. Eu encontrei no André um candidato jovem, com coragem, com sangue nos olhos, como se diz, com vontade de fazer, né, e com muita humildade. Isso é o mais importante para aprender e para ouvir. Né? Então, eu estou nisso, tanto por ter a certeza que o caminho é o errado e por ter esperança que ele represente, de fato, uma ruptura. E, olha, eu não estou falando como um político novo. Eu já tive alguns mandatos, mas chegou a hora de uma liderança, né, poder apresentar ao Estado, à cidade de Fortaleza, indiretamente ao Ceará, a sinalização de um novo ciclo de ruptura, sabe, de uma política que está cansada, velha. Você olha para o lado do PT e Belmonte, são as mesmas lideranças de 30 anos atrás, tudo atrás de um pedacinho, de um bocadinho, sabe? Conversando com o André, ele me disse, eu não tenho compromisso com nenhuma secretaria, com nenhum partido para governar, vou precisar de todo mundo, mas eu quero boa vontade. Eu vou escolher os melhores técnicos, as melhores pessoas e quero ter a crença, né, do povo de Fortaleza que eu posso avançar, posso melhorar e posso promover, de fato, uma mudança. Isso que me move. Como é que o senhor vê também a postura do André Figueiredo, que é o presidente do partido, e que se aliou
ao PT, ao candidato? O André é um grande amigo. Ele ligou para mim ontem. A gente se fala dia sim, dia não. O partido decretou neutralidade e liberou os seus filiados para tomarem um rumo ou outro. A grande maioria do partido, vou lhe dar aqui um exemplo, nós temos 4 deputados do PDT, da bancada do PDT real, não é que está saindo para outro partido. Os 4 apoiam o André. Da bancada de vereadores eleita, eu acho que só 2 decretaram apoio ao Evandro, todos os demais apoiam o PDT. Então, o projeto do PDT, na sua maioria, grande maioria, acredita naquilo que eu compartilho de crença. Que de um lado tem um caminho certo do desastre e no outro tem uma aposta de futuro. E o André teve um pensamento diferente do meu, conversado, explicado. Enfim, é um amigo porque eu tenho muito respeito, mas que nesse momento tem uma opinião diferente da minha. Aproveitando, né, muita gente está lembrando aqui, né, como é que o senhor pode contribuir como médico, né, e também da experiência como gestor, né? Vocês conversaram sobre isso, como seria uma contribuição do senhor numa eventual gestão do André Fernandes, se ele absorveu propostas do PDT também? Deixa eu só deixar uma coisa clara, porque já tem um tipo de malícia, eu até vou fazer uma brincadeira. O PT nasceu na psicologia do ódio, quando era oposição. E agora quer sobreviver também na psicologia do ódio, achando que há 2 tipos do ódio, o ódio do bem e o ódio do mal. O ódio do mal é contra o PT. O do bem é que o PT faz, né? Então, assim, nessa onda do ódio do bem do PT, chamado bem porque é deles, há uma tentativa de descaracterizar esse apoio. Só para deixar claro, eu já fui prefeito 8 anos da cidade, né? Estou realizado na minha tarefa de contribuir com cargos para a cidade de Fortaleza, abrir mão de todo tipo de convite de cooptação. Então, jamais me moveria por qualquer natureza de interesse pessoal. Eu não recebi a ligação dele direto. Na segunda-feira à noite ele já me ligou, conversamos 3 vezes antes de eu tomar essa decisão. E o Elmano chegou a conversar? O Evandro me ligou na quinta-feira, né? O André me ligou na segunda, ligou na quinta-feira, e eu já disse com clareza, olha, candidato... Eu citei o nome do Elmano porque ele hoje, numa entrevista dada, ele chegou a dizer que consideram normais as diferenças políticas, mas considera que a história aproxima os 2 partidos, o PT e o PDT. Pois é, o Elmano não me ligou, o Evandro me ligou na quinta, mas eu já antecipei para ele que era muito difícil, por coerência do meu papel de fazer oposição ao PT, um apoio a ele. Também não antecipei, porque não tinha decisão tomada na quinta-feira, mas disse que ia pensar, agradecia, parabenizava ele pelo segundo turno, mas naquele momento eu já estava praticamente convicto de que essa era a decisão melhor a ser tomada. Né? Mas voltando à minha pergunta, né? a todo tipo de maldade, a minha conversa do André ficou estritamente, né, em torno da natureza programática desse apoio. É entender dele, por exemplo, que tipo de preocupação ele tem com as políticas das mulheres, do meio ambiente, da saúde, da educação, e que tipo de espaço ele tinha para absorver ideias e projetos que estavam em andamento ou que estavam propostos no plano de governo que o Sarto construiu. E encontrei nele total abertura, inclusive eu assisti o debate ontem, ele se comprometendo com o aumento dos leitos de parto humanizado, com ampliação dos Gonzaguinhas, com ampliação da cobertura vacinal em Fortaleza, inclusive abrindo os postos de saúde aos finais de semana, no sábado, garantir que todo o programa de imunização do Ministério da Saúde seja implantado na íntegra, com esforço adicional aos finais de semana. Ouvi dele a ideia de universalizar a educação em tempo integral, de garantir mais 15 mil vagas de creches. Então, todas essas ideias é que dão sentido a esse tipo de entendimento nosso, e é o que me move não só a declarar um voto útil, mas estar, como estive, num ato de campanha, recentemente, antes de ontem, em apoio a ele. Aqui na Jangadeiro Band News, o Evandro Leitão disse lamentar o seu posicionamento, afirmando estranhar, vou colocar aspas, ver um médico sanitarista apoiando um candidato que teria boicotado a vacinação contra a Covid-19. Olha, assim, a tentativa inteira é de colocar contradições no André e tornar essa eleição uma disputa antecipada do que vai acontecer no Brasil em 2026. Só Deus, nem talvez, Deus ainda está preparando o destino do que vai ser, quem serão os candidatos em 26. O que tem, deixa eu dizer de volta ao Evandro, infelizmente, né, é uma candidatura de um candidato fraco, despreparado, um politiqueiro
assim, eu não gosto de falar mal de várias pessoas, não, mas um político com histórico de traições. O Evandro ontem estava nos bajulando dentro do partido e era o cavalo de Troia do PT aqui dentro para poder, disputando uma prévia de candidato a governador, começar a atrair o partido na sua própria candidatura. Então, um cara que se serve a ser um cavalo de Troia do PT dentro do PDT, tem moral, legitimidade, independência, autonomia para governar Fortaleza. Ele não vai chegar, ele está sendo um candidato às muletas e vai governar sobre todas as rédeas. A rédea do Camilo, a rédea do Guimarães, a rédea do Eunício e a rédea dos partidos poderosos que dão apoio a ele. Você vai conversar com uma classe política que conversou, é como se o governo já tivesse montado. Olha a falta de humildade, né? Então, assim, esse tipo de coisa me cansou, sabe? De fato, Nato. Eu não tenho um cargo já há 4 anos, por uma opção de vida. Então, estou nisso por uma paixão, por um lado, porque creio e amo a minha cidade. E, honesta e verdadeiramente, acho que dos 2 caminhos, tem um que é um caminho de expectativa e de esperança. O outro é a certeza do desastre para a cidade. O senhor acha que tem uma tentativa de analisar sempre o debate, deixar para longe dos problemas da cidade? É lógico, porque, vamos lá, eu ouvi ontem no debate o Evandro falar de saúde ou de segurança. Assim, sabe, qual é a moral do candidato do governo do estado que prometeu zerar a fila no primeiro ano de exames e consultas e cirurgias, hoje tem uma fila 2 vezes maior do que a do ano passado, que prometeu no primeiro ano entregar um hospital de 600 leitos, a obra está parada, que prometeu enfrentar com inteligência as facções e o Ceará está dominado pelo terror das facções. Qual é a moral desse candidato fazer alguma crítica? Ou se, por que não fez já? Por que como presidente da Assembleia, tão poderoso, não ajudou o governo dele a fazer tudo isso? Então, é porque eu acho uma grande embromação, deixa eu usar uma palavra mais leve, uma grande embromação que está travestida de uma tentativa de nacionalizar a campanha em torno de 3 ou 4 eixos, né, mas que, por detrás disso, que é mesmo é um projeto de domínio do poder pelo PT, perigoso domínio. Toda hegemonia excessiva é perigosa, porque ela caminha para o autoritarismo, para a tirania, né, para tudo isso. Mas aqui, para completar, é um domínio de poder que não está entregando para o povo. Quando há hegemonias que são ciclos virtuosos, de conquistas, de melhoras, elas até se sustentam. Mas aqui é o poder pelo poder do PT, sem entrega para o povo. Vamos refletir, pessoal, não vamos cair nessa informação de querer tornar o candidato é o Evandro Leitão e o André Fernandes. Eu estou do lado do André Fernandes, o capitão Wagner está do lado do André Fernandes, e um bocado de gente que não é bolsonarista, que pensa de centro, que tem uma ideia progressista, está do lado dele, porque entende que esse debate é sobre 2 candidatos e o futuro da cidade. O resto é maniqueísmo, é manipulação do PT para querer simplificar um debate que dói a eles. Porque o governo estadual e federal não entregou nada. Vamos cobrar deles isso, vão governar. Você afirmou, só um instante, que aproveitar aqui a deixa colocada pelo Roberto, você afirmou que vai colocar a sua experiência à disposição de uma eventual gestão de André Fernandes. Como seria essa ajuda? Você estaria numa secretaria de saúde? Não, de jeito nenhum. Não quero cargo público, não é a minha ambição. Foi até boa a pergunta, para acabar com a maldade aí. Zero ambição de ocupar qualquer cargo público. Eu já estou tentando fazer isso com muita humildade, porque quem chegou no segundo turno foi ele, com 40% dos votos, com as ideias dele, com o carisma dele, com a juventude dele e com a mensagem da coragem de mudar dele. Então, eu sou um apoiador desse segundo turno e tenho tentado contribuir com as ideias, com a minha visão de cidade, com a minha experiência de ex-prefeito, com o sofrimento, porque governar uma cidade de 8 anos é altos e baixos, é aprendizado com erro e acerto. Então, esse tipo de conselho eventual, ou de opinião, né, de sugestão de vida e de visão de cidade, plano de governo que eu tive ao longo desse tempo, que acompanhei, que acompanha a cidade ainda, que eu estou tentando contribuir. Então, eventualmente, quase todo dia a gente está se comunicando, trocando uma ideia, trocando uma opinião, tirando uma dúvida de um número, de um indicador, uma pessoa super curiosa, bem intencionada, no sentido de aprender, de ouvir,
sabe? Assim, boa parte das opiniões que ele tem procurado e eu tenho tentado dar, né, ele tem incorporado e entendido, claro, adaptado à sua visão da cidade, ao seu plano de governo, mas tenho estado muito feliz com a curiosidade, o desejo de crescer, de ouvir, de aprender dele. Mas o meu papel é opinião, é sugestão, enfim, é isso que eu estou fazendo. A impressão que dá é que estamos olhando muito para a sombra, né, o passado, e sem ver a possibilidade de ver uma visão de futuro. Uhum. A visão de que ele fazia quando adolescente, as sombras que estão por trás também, Bolsonaro e o presidente do partido, tudo isso foi levantado na campanha. Sim. Aí não está se discutindo, então, o projeto de futuro desse partido também, do PL. É isso aí. Não, Nonato, ele é bolsonarista, ele tem isso. A gente vai viver exatamente disso? Gostei. Eu não tô aqui tomando partido, não. Estou entendendo. Mas é um olhar para o futuro, gente. Perfeito. Qual é a essência? Depois que você chegou aqui e colocou todas essas reflexões, estão me dando uma atenção especial para dizer assim, existe estamos vivendo das sombras. É isso aí. Do candidato, do outro, também. Aí levanta as sombras do passado do PL, do bolsonarismo, até da pandemia, né? Da infantilidade. Deixa eu colocar essa expressão aqui, que ele passa em algumas participações como influencer. Ele mesmo ontem, né, quando foi confrontado com dois erros do passado, ele disse, olha, isso era de 8 anos, 9 anos atrás, eu tenho 26 anos e tal, me desculpe, eu errei, cometi um erro e tal. Então, esse gesto é um gesto de quem entende que o erro do passado é para ser aprendido. Quantos erros eu não cometi? Disse aqui para você, em relação à forma como me comuniquei, uma decisão que eu tomei equivocada, uma fala que eu fiz errada, é da natureza humana, quem está exposto mais ainda e quem é jovem mais ainda. E você foi no ponto, Nonato. O que interessa, o essencial para quem está no táxi nos ouvindo, na motocicleta nos ouvindo aqui, quem está em casa nos ouvindo, esse papo, sabe, esse papo de querer nacionalizar a campanha, é um papo que não diz respeito à Barra do Ceará, ao Vila Velha, sabe, ao Modubim, ao Bom Jardim. A essência desse debate é o futuro da cidade de Fortaleza. Quem está com vontade, independência, autonomia, equipe, ideia, time e chance para fazer algo a mais pela cidade. Esse tem que ser o debate. A gente não pode ficar aprisionado na armadilha que o petismo militante mais radical e mais odiento está querendo nos impor, que é o tempo todo querer tutelar você por um voto às custas da eleição de 2022 e não olhar para o futuro da cidade. Então é exatamente isso que eu estou propondo e é por isso que eu estou envolvido e apoiando o André. Minha pergunta seria, caso o André Fernandes seja eleito, como seria a relação dele com o governo do estado, o governador Elmano? Porque o prefeito Sarto já falou aqui, né, que tinha dificuldade de ser recebido, por ser talvez de oposição, né? Olha, ontem teve uma passagem no debate que eu estava comentando agora com o Moacir, que mostra, assim, a pequenez do Evandro, a visão tacanha dele da política e como o André, jovem como foi muito mais grandioso e muito mais experiente do que o Evandro. O Evandro ameaçou ontem, dizendo que se o André fosse eleito, ia continuar essa coisa da prefeitura sem ter apoio do governo, sem chegar no governo. É como se o PT estivesse ameaçando que se não for um deles, o governo vai atrapalhar. Olha a visão do politiqueiro pequeno que enxerga a Assembleia pelo poder. Eu estive naquela cadeira de presidente da Assembleia. Aquilo cega a pessoa. Você se desconecta da agenda do povo, acha que é todo poderoso. Olha a frase perigosa dita ontem. E o André disse, sabe o que respondeu? Se eu for eleito, eu vou governar para a cidade inteira. Eu vou procurar o governador, vou procurar o presidente, vou procurar todo mundo de qualquer partido para me ajudar a Fortaleza. Olha a profunda diferença de essência do que estão esperando fazer pela cidade. Então, assim, é sobre isso que a gente tem que se debruçar e não sobre esse ódio, que é um ódio do bem, porque é um ódio que é contra o André, então é do bem, porque é do PT.
Né? Eu mesmo, é porque assim, as minhas decisões são por convicção, mesmo que elas demorem a amadurecer, se cristalizem, e assim, não foi fácil, foi complexo. Você não acha que passaram na minha cabeça todas as perguntas, todas as pessoas importantes da minha vida, todas as pessoas a quem eu devo moralmente, em mim mesmo, satisfação, vivas e mortas, para eu tomar uma decisão. E estou convicto cada dia mais que tomei a decisão certa. Simples, não foi porque, como eu disse, eu tinha diferenças e persevero tendo algumas diferenças de compreensão da sociedade, mas agora o que está em jogo é a minha cidade e é o futuro de Fortaleza. Há críticos que chegaram a dizer que era um ressentimento, que estava guardando, que a atitude do Sarto em demitir pessoas que passaram para o outro lado também era vingança. Eu até brincando aqui disse, se for vingança é o nome do filme do faroeste italiano, Moacir. A Vingança de Sartana. Tu sabe qual é a raiva dos meus amigos, Donato? A raiva dos meus amigos mais íntimos é que eu não consigo ter raiva mais de um mês. Meus amigos mais íntimos têm raiva de mim, porque, rapaz, tu esquece tudo, graças a Deus. Por isso, talvez, que eu consiga ser leve e feliz. Então, isso foi coisa do passado. Assim, a minha construção é uma construção de sonho, de expectativa, de esperança. Eu não vejo nada disso no Evandro. Nada disso. Né? Se fosse para me dar bem, procurar para fazer um acordo político para o nosso grupinho, talvez lá eu fosse encontrar um caminho. Porque lá estão fazendo isso com todo mundo. Tá certo? Do lado de cá a mensagem é outra. E eu estou indo pela mensagem, sabe? De uma tentativa de coragem, disposição, uma impetuosidade juvenil boa. Olha, o Ciro foi eleito com 28 anos de idade, prefeito de Fortaleza. Fez uma extraordinária gestão. Tá aí o João Campos, que eles trouxeram até disso. Olha, eles estão trazendo o João Campos para poder apoiar o André. A grande crítica ao André que eles fizeram é a juventude dele. Aí eles trazem o prefeito mais jovem do Brasil, que está com 80% de aprovação em Recife, para cá. Então, assim, qual é mesmo o defeito da juventude? Né? Se tem interesse e disposição para agregar experiência, ideia, plano, outras pessoas, de poder ampliar os seus horizontes, né? A juventude, essa coragem, a disposição, eu mesmo olho para mim, prefeito no primeiro ano, com 34 anos de idade e tal, mais velho, obviamente, mais jovem também, um bocado de coisa que eu consegui fazer no primeiro ano, foi graças a esse desejo, essa boa ambição de realizar, a esse espírito impetuoso do jovem, sabe? Então, assim, essas coisas, a coragem de mudar é uma mensagem muito forte, porque é mesmo representado pelo desejo e pela juventude dele. Eu vou fazer uma confissão. Quando eu soube, aí eu me surpreendi. Eu disse, o prefeito vai para o lado do... E agora, diante de que você fala, me vem a lembrança aqui do presidente Abraham Lincoln, que quando foi formar o ministério dele, ele chamou o principal cara que batia mais nele, que dizia que era o candidato da oposição dele. E todo mundo no grupo disse, que é isso? O senhor vai se chamar assim. Ele é inteligente, ele tem uma mensagem que me chamou a atenção. Por que eu não quero agregar para o meu lado alguém que tem ideias? Então, eu acho que a sua explicação aqui me deu esse sentido de compreensão. Não está no lado, estou aqui do lado porque agora eu quero apoiar com raiva do não, você está porque está na mensagem, está no olhar de frente. É isso aí, olhar para frente. Você dirige o carro, só olha para o retrovisor quando você deseja ver alguma necessidade. Então, de direita ou de esquerda, não é? É isso aí. Então, e decisão tem que ser tomada, Leonardo, porque, assim, claro, ela tem que ser pensada, ela tem que ser refletida. Foram noites mal dormidas. Seus pares internos do PDT, agora eu pergunto eles... A reação, a gente toma conhecimento aqui da reação como é o nome? Edilvan. O Edilvan, com todo respeito, eu tenho um carinho para o Edilvan, é um pedetista que já anunciou que vai sair do partido. Então, não tem muita moral para falar pelo PT. Quero bem a ele, é um cara que ajudou muito a educação e tal, mas tem conexões assim, muito profundas, eu entendo, né, com o PT, com o governo do Estado, enfim, não quero entrar no mérito não, mas há naturezas mais pragmáticas e objetivas que o Edilvan está lá com esse pensamento. Tinha uma pessoa que chegou uma vez e perguntou por que o Roberto Cláudio não foi no lugar do Sarto, que ele teria muito mais chances? Houve alguma pesquisa que pudesse indicar? A gente nunca sabe disso, mas por duas razões. Primeiro, porque eu entendia que a minha tarefa como prefeito tinha sido realizada, e se eu estou apostando, por exemplo, no André, era uma incoerência eu ser candidato
mandato agora. Eu acho que tem que dar espaço. E o Sarto estava no meio de um mandato realizador, é direito natural dele, né, construir esse projeto de reeleição. Primeiro que eu tinha realizado e achava que depois de uma missão realizada tem que outras pessoas terem a tarefa de continuar, mudar ou fazer o que quiser, e era a vez do Sarto ir para a reeleição. Então eram duas razões, a minha pessoal e a minha como parte de um projeto, de um grupo que eu faço parte, que era a naturalidade da reeleição do Sarto. Né? E assim, você perguntou do grupo, eu não tomei essa decisão sozinho também não, eu ouvi os deputados que fazem parte do meu grupo, ouvi os vereadores, ouvi pessoas históricas importantes do meu partido que, inclusive, não compartilham da minha mesma decisão, mas porque eu tenho profundo respeito e tenho como conselheiros, mas que compreenderam a minha decisão. Ouvi minha família, ouvi meus amigos mais próximos, ouvi o meu coração, ouvi minha cabeça e ouvi o que faz sentido eu estar nisso, sabe? Porque se tiver nisso por puro pragmatismo, eu já perdi para governador, não preciso mais estar com a marca de ninguém, sabe? Por falar em governador, você pensa daqui a 2 anos voltar a um cargo legislativo ou não, do executivo? Eu imagino continuar na política, possivelmente me candidatando, pode ser que eu me candidate em 2026, até porque isso depende da gente, depende mesmo do povo. Se o povo vai querer ou não vai. Eu não quero, já fui candidato a governador uma vez, né? Então, minha tarefa agora é dar uma contribuição política e tal, mas não estou dizendo que não serei candidato a nada, mas até posso ser em alguma coisa em 26, mas não é isso que move essa minha decisão e também. E 2025, quais são os planos? Eu vou continuar fazendo minha oposição, vou continuar lutando na oposição ao governo do Estado, porque essa é a tarefa maior que eu tenho, né? Vou continuar fazendo, ajudando os amigos e fazendo oposição ao governo, e uma oposição que eu faço sem ódio, sem querer destruir pessoalmente, moralmente o governador, porque na minha tarefa, ele é o governador do Ceará, tem errado muito, é muito fraco, me desculpe a palavra, mas a minha questão não é com ele, é com o Ceará. Então vou continuar fazendo oposição e vou continuar trabalhando com o que eu trabalho, com a educação, vou continuar trabalhando, enfim, fazendo a minha luta, construindo a minha vida pessoal, mas trabalhando dentro do meu partido, da minha bancada de amigos que dão o privilégio de trabalhar juntos, deputados e vereadores, né, e fazendo uma oposição construtiva ao governo do Ceará. Yuri, estamos chegando ao final, né? Final, não, só... Não, eu estou para... Sim, estamos chegando ao final. Só registrar aqui, agradecer a participação dos ouvintes. Muita gente dizendo que acompanha o senhor desde a primeira eleição para deputado. Pessoal aqui elogiando a entrevista. Obrigado, Yuri. Obrigado, pessoal. Tem muitas pessoas fazendo referência aqui exatamente sobre a mudança, a sua mudança, que de repente... Mas sua explicação hoje aqui foi sensata. Obrigado. A palavra que eu consigo dizer. Obrigado. Porque se me surpreendeu, porque a admiração que eu tenho pelo senhor é grande. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Mas hoje você colocou de volta o que você é. E assim, eu precisava falar, viu? Eu vim aqui pela primeira vez falei agora com o André, mas era um discurso com muita gente, mas essa oportunidade de falar mais a fundo do porquê e das razões, eu acho que é importante para as pessoas entenderem, sabe? Que não é raiva, não é... Não, é uma explicação boa para para a população, que ele tem com a estima. Obrigado, Ana. Quer dizer mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade mesmo. Não pode pedir voto, então. Ele é muito inteligente, viu? Vai dizer que eu vou estar na luta. Um abraço. Abraço, Nato. Abraço a todos. Muito obrigado. 10h43. Valeu. Jangadeiro Band News FM.